Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, a doutora Cláudia Nilman, que é psicóloga, o pastor Caleb Pereira, da Assembleia de Deus no Fonseca. Acolhemos com carinho, com muito prazer, os companheiros aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente, onde hoje nós vamos tratar, entre outros assuntos, a participação dos nossos ouvintes aqui, sempre muito importante. São assuntos do nosso dia a dia, temas que estão na nossa pauta, temas que estão aí sendo discutidos pelos nossos queridos irmãos, que nós precisamos de muitas orientações para tratarmos de forma clara, segura. Por exemplo, nós estamos aqui com o tema da nossa ouvinte que nos encaminhou, dizendo que o marido dela é um deitão. Você conhece alguém, ouvinte, conta pra mim, sem dizer nome, por gentileza, você conhece algum deitão? O que fazer quando você encontra uma pessoa que é aquela pessoa deitona? Pior ainda, quando é o marido, não quer trabalhar e nem ajudar nas funções de casa. O homem, segundo a Bíblia, é o provedor, mas a mulher não pode assumir essa missão de trazer os recursos para casa? Não é uma questão cultural? Essa é uma grande dúvida. É uma questão cultural ou uma questão bíblica? É cultura ou é Bíblia, ouvinte? Qual a sua opinião sobre este assunto? Ataques terroristas na Bélgica, 3 explosões, 2 no aeroporto e 1 no metrô na Bélgica, agitaram o mundo que assiste perplexo a mais um provável ataque terrorista. Há mortos, muitos feridos. Quais são os dados? Cadê aquele dado que me deram aqui agora, hein? Os dados somos aqui, os números somem. Deixa eu ver se eu acho aqui a informação que passaram aqui pra mim agora, mas já andou aqui. Não, já tá aqui outra vez. Vamos lá. 34 mortos e 170 feridos, mas os números não param de crescer. Essa informação é da imprensa internacional. O governo belga ainda não confirma números de mortos e feridos. E a pergunta é essa: há mortos, muitos feridos e uma profunda insegurança. Em sua opinião, qual o objetivo desses ataques, hein? Você acredita que outros piores acontecerão? O Brasil, na sua opinião, o Brasil está preparado para enfrentar essa questão? Operação Lava Jato. Novas revelações da Operação Lava Jato apontam o uso de milhões de dólares em propina no Brasil e no exterior. Muitas obras públicas, estádios de futebol. Olha, um negócio impressionante. E aquilo que gera de desconfiança pública passa a ser uma verdade provada e comprovada. Você apoia a Operação Lava Jato do Ministério Público e da Polícia Federal? Você apoia? Você é favorável? Você é contrário? Em sua opinião, estamos perto de moralizar o Brasil? Ou este é um sonho distante, uma utopia? O que você acha, ouvinte amado? Quero ouvir a sua participação agora no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Caleb, muito bom dia. Será uma vez mais bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje, querido. Bom dia, JR, bom dia aos amigos, colegas debatedores e a todos ouvintes da querida 93. Muito bom tê-lo aqui no nosso debate de hoje, pastor. Quando a nossa ouvinte fala que o marido dela é um deitão, é uma expressão popular, até engraçada, né? Porque fala que a pessoa, fulano é o deitão.
dá até um bom humor nisso aí, mas de humor mesmo isso não tem nada. Porque ela diz que ele não trabalha, não ajuda, e muita gente, como no caso dela é o esposo, em outros casos é o filho, muita gente é o cunhadinho, que aparece lá, não dá ajuda em absolutamente nada, e aí nós nos deparamos com uma realidade que aí está. O homem, segundo a Bíblia, e é o que aponta a nosso ouvinte, ele é o provedor. Mas essa é uma questão, pastor, na sua opinião, é bíblica ou é cultural? A mulher não poderia ser também aquela que produziria os recursos para casa? Então, JR, nós queríamos entender aqui a palavra deitão, ou explicar que em algumas regiões possa ser que não entendam. Deitão, o que significa deitão, é a ideia daquele malandro, daquela pessoa que se encosta, que não quer nada. Então essa gíria deitão pode ser que alguns de nossos ouvintes não tenham conhecimento na sua região em relação a este deitão. Então é o típico malandro, o que não quer nada, o que faz corpo mole, o que faz de conta que eu não estou vendo, não estou sentindo, está comendo, bebendo e tal, e ele é o deitão. É isso aí. Do outro lado, o ouvinte fala e grifa a questão do homem ser o provedor. Hoje, para nós, na verdade, biblicamente, sempre entendemos o homem como o chefe, o cabeça do lar, no sentido de prover. De prover, não no sentido de estar proibindo a esposa ou alguém da sua família ajudá-lo nesse provimento. Porém, entendemos biblicamente que ao homem foi dado este privilégio de ser aquele que prover para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, e é nele o âncora da família que todos vão esperar que as coisas aconteçam. Na nossa cultura e outras culturas tantas, nós temos, claro, a participação, e graças a Deus, a participação da mulher, a participação dos filhos nesse provimento do lar, todos se ajudando, todos abençoando uns aos outros. Mas quando falamos do marido, do esposo, o que fica realmente aí a sociedade que defende até, é claro, a participação de todos da família, fica perplexa quando o homem se faz deitão. Então ele diz, não, minha esposa trabalha, meus filhos trabalham, eu não quero nada. E aí logo se vê e vem então a cobrança. Ora, ele é o homem, é o chefe, que bonito, hein? Não trabalha este homem? Então todo mundo vê nesta figura o homem, o principal provedor da casa. Mas se tratando de provedor, eu creio que a família tem se ajudado. A esposa hoje tem um papel fundamental, visto que as finanças, a economia, os negócios, enfim, estão de uma maneira cada vez mais difícil, e mais, graças a Deus, o reconhecimento da mulher neste papel de ajudadora do lar. Doutora Cláudia, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, JR, prezados pastores da mesa, querido ouvinte. É uma alegria estar novamente aqui para poder compartilhar da maravilhosa palavra do nosso Deus com todos. E eu gostaria de iniciar, dizendo que hoje um dos maiores problemas que os nossos lares, estão enfrentando é a falta de compreensão tanto da parte do marido como da esposa do seu papel no lar e de como desempenhar esse papel. Ser líder da casa não é uma brincadeira, muito pelo contrário, as responsabilidades elas são muito maiores do que os privilégios. E aí a gente tem que ter em mente que a família é uma constituição de Deus. Foi Ele quem instituiu o esposo e a esposa e estabeleceu os princípios e definiu os papéis de cada um para que exista aí um casamento bem-sucedido. Claro que hoje, por uma questão cultural, JR, como você bem colocou no início, a mulher está muito participativa aí nessa sociedade, tanto profissionalmente, chegando junto, dividindo aí, essa provisão do lar junto com o esposo. Mas é importante que a gente tenha bem claro de quem é essa responsabilidade, como falou o nosso pastor. Pode haver um acordo, um entendimento entre o casal dessa divisão, enfim. Mas o que não pode ser perdido aí nessa relação é de que a responsabilidade é do homem e que se der errado,
não vai caber o homem chegar e dizer para Deus assim, a mulher que tu me deste, né? Como fala lá em Gênesis. Então, assim, pode haver uma divisão, eu acredito nisso, eu acho que a mulher, ela tem crescido, ela pode lutar e batalhar, mas ela também não pode esquecer qual é o papel dela diante de Deus, para que ela não deixe falhas e venha deixar a desejar em outras áreas do seu casamento, do seu lar. Ouvinte dizendo, pastor Manassés, na minha opinião, tanto o homem quanto a mulher devem fazer as tarefas de casa também. O homem tem que ajudar, quando sua esposa trabalha fora, eu lavo, eu passo, faço comida e outras coisas mais. Quando ambos trabalham fora, as tarefas devem ser divididas. Tem homem que quer tudo na mão e acha ruim quando a mulher não consegue dar tudo nas mãos. O homem que mesmo quando está em casa de folga e não ajuda a mulher, segundo o nosso ouvinte, é homem preguiçoso. JR, bom dia aos demais debatedores. Eu quero cumprimentar os milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. A cultura patriarcal, eu não gosto de cultura machista, não gosto desse termo machista, mas patriarcal, que é a base da cultura ocidental, desde do Oriente, desde a época de Moisés, de Cristo, que a cultura patriarcal prevê o homem como o rei do lar, o rei da casa, e já houve épocas em que a mulher era relegada apenas a gerar filhos e cuidar do lar. Os tempos evoluíram, graças a Deus, e o nosso Código Civil, o novo Código Civil, contempla inclusive a igualdade de homem e mulher no trabalho. Os dois são responsáveis pela provisão. Então, esta visão bíblica do homem como provedor já não existe mais, segundo as nossas leis brasileiras. Provedor são os dois. Os dois são provedores. Agora, é óbvio, né? Inclusive o código destaca o seguinte: aquele que ganha mais, inclusive, é o responsável, até por questões de imposto de renda e outras coisas mais. Mas essa mudança não exime o homem do seu trabalho. E se este homem é um cristão, eu não sei, poucas informações eu tenho aqui, se ele é um cristão e ela também, aí o cristão ele tem que obedecer às leis do país e se basear na Bíblia. Então, na Bíblia, a Bíblia orienta que o marido é o provedor da casa. Biblicamente falando, é esta a condição. Então, olhando por esse aspecto, olhando por esse prisma, este varão, como costumamos dizer nós pentecostais, este homem, ele está fora do padrão de Deus e fora até do padrão legal atualmente, né? E eu só queria comentar, assim, brevemente, a nível de curiosidade, que essa questão do homem não gostar de trabalhar, em algumas situações, não é o meu caso, nem dos colegas que estão aqui, mas sempre aparece alguém assim. Isso é muito antigo. O velho e bom Salomão, lá em Provérbios 6:6, ele disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, na época de Salomão, já havia preguiçoso. Então, o preguiçoso é um sujeito à parte, é um caso que tem que ser tratado, não sei se com o psiquiatra, com a psicóloga ou com um pedaço de pau bem grande ou de borracha, dá-lhe umas boas surras, né? Para que ele tome vergonha na cara e vá fazer o que tem que se fazer. A não ser que este homem tenha doenças, ele é paraplégico, não tem braços, mas tem até, se ele não tivesse braço e perna, eu conheço um personagem. Muita gente trabalha quando quer trabalhar, pastorzão. Escreve livros, né? O senhor está dizendo, por exemplo, não é uma questão física, no sentido literal, dar um aperto no sujeito. Isso, exatamente. E tem gente que precisa de um aperto. Nenhuma, eu ia dar uma entendi. Ouvinte dizendo: minha mãe arrumou um deitão, ele gosta de dormir até tarde e enquanto ela trabalha, ele gosta de ficar lá só de onda, né? Até faz as coisas em casa quando quer. Deve ser para amenizar a culpa. Só sabe sugar a minha mãe. Homem, para mim, tem por obrigação manter a casa, diz um ouvinte cuja mãe pensa completamente diferente dela, né? E isso está mais do que claro aqui pelo texto que ela nos encaminha. A mãezinha dela aceitou. O ouvinte dizendo: meu marido era assim, ele não gostava de trabalhar e eu sempre era provedora em tudo. Hoje estamos separados, ele não dá nada para nossa filha, conta a nossa ouvinte. Outra ouvinte aqui dizendo: eu trabalho, meu marido também, mas o meu dinheiro eu gasto só comigo. Meu marido paga todas as despesas, ele não deixa faltar nada em casa, ele é o
provedor e eu faço as tarefas de casa. Ele não deixa a desejar no seu papel, conta a nossa ouvinte. Gente, contando a sua história aqui, ó. Outro ouvinte, ó. JR, vivi com uma pessoa e começamos a construir a nossa casa. Assim que nós fomos morar juntos na casa da minha mãe, ele não se mostrava interessado por nada. A nossa filha nasceu e ele ficava ali. A pessoa acomodada é pior que o feirão. Feirão é o quê? Vamos lá, o pastor Caleb, que trouxe a explicação do... tá dizendo aqui, a pessoa acomodada é pior que o feirão. Minha filha, ouvinte, o que é feirão, hein? Não é o deitão que ela... Será que é? Mas tá muito diferente para ser, tá muito diferente. Ouvinte, o que é feirão? Vamos tentar identificar o que é isso aqui, para explicar para os nossos queridos ouvintes, até para saber se tem mais uma expressão nova aí que surge. E nós vamos nos acostumando, nos adaptando a essas realidades que aparecem o tempo inteiro aqui, ó. Outro ouvinte, gente, meu marido, ele é 10, olha aí, que beleza. Não faz muito comercial não, ouvinte. Viu? Que o negócio aí tá feio, ele me ajuda em tudo, faz comida, até roupa ele lava, é muito bom, né? Temos 28 anos de casados, ele continua mesmo, tá vendo, pastor Moré? Não foi só para impressionar, não. Deixa eu, antes que você termine a sua leitura aí, esse caso da mulher que trabalha também, mas o dinheiro só para ela. Se o soldo, se o salário do marido, ele cobre tudo bem, mas segundo o Código Civil atual, ambos devem participar da provisão da casa. Se os dois trabalham, um paga luz, outro paga água, essa é a forma correta, né? Os dois trabalharem e eu usar o dinheiro só para mim, se isso acontecer ao contrário, vai ser um problema. O modelo é esse agora, gente, eu queria ouvi-los aqui, se é isso aí, quer dizer, os novos têm que falar assim, olha, você paga a conta de luz, eu de água, você paga aqui o condomínio, eu pago não sei o quê, ficaria adequado juntar o dinheiro dos dois para poder pagar essas contas, ou isso aí está organizado demais para ser realidade? Bom, JR, assim, a forma como o casal vai decidir, né, o que vai fazer com as finanças, isso vai variar muito de um para outro, né? A grande questão hoje é que as pessoas já casam e têm a casa dividida. Querem juntar várias coisas, mas não querem juntar as finanças, né? Eu conheço um casal que, quando casaram, eles combinaram que um mês a despesa ia ser do homem e outro mês da mulher. Olha aí. Num mês que era do homem, ela ligava o ar-condicionado ilimitadamente. Meu Deus do céu, o que é isso? Mas quando era o mês dela, ela fazia de tudo para eles não estarem ligando o ar-condicionado, porque ia sair do bolso dela. Então, assim, isso mostra uma individualidade e um egoísmo tremendo. É ruim essa menina, hein? Isso é casa dividida. Isso é casa dividida, né? E aí, assim, a casa dividida, né, ela realmente não se sustém, porque, assim, existe uma competição, assim como no caso da mulher, às vezes, ganhar mais do que o homem, né? O pastor nos explicou muito bem ali, segundo a lei, mas tem muitas mulheres também humilhando os homens por ganhar mais, quando a mulher ganha mais do que o homem. Então, assim, é uma série de questões que a gente poderia aqui, né, desenvolver ao longo desse debate, né, a nível de... E nessa linha sua, Cláudia, olha aqui, um ouvinte dizendo, a minha esposa ganha quase 3 vezes mais do que eu, olha aí. Isso não seria um problema, né? Olha só, ela cobra que eu ajude na organização, manutenção da casa com os afazeres, o que eu até faço, porém se eu pedir para ela pagar uma conta, dá uma briga feia, diz aqui o nosso ouvinte. Tá vendo? A família, a doutora Cláudia deixou claro aqui, Cláudia, né? Com respeito a cada família vai decidir isso, não vai, nem a Bíblia, nem a própria Bíblia, que orienta e mostra o provedor da casa, vai se envolver diretamente no padrão, no combinar da família. Muito menos o Código Civil, muito menos o governo vai dizer para você como é que tem que ser a sua casa. Você tem que dividir, você tem que juntar, tem que separar, cada um paga uma conta. Isso é muito particular, isso vai do amor. Isso vai da convivência, isso vai dos acordos. Levando em consideração as habilidades de cada um. Né? De cada um. Então nós vamos ter N problemas. Pessoas, mulheres que ganham muito mais e não tem problema nenhum, o marido não tem problema nenhum com isso, não se sente menor. Nós vamos ter problemas que o marido ganha muito, muito bem e a mulher fica lá rejeitada, sem nenhum tostão em casa, não vê uma nota dele, entendeu? Põe em casa, comida, paga a conta direitinho, mas
a tadinha não vê R$10 por mês. Então nós temos problemas de toda a ordem, né? Em relação a essa convivência financeira. Então hoje a mulher, por estar mais independente, por ela buscar o seu espaço, por ter o seu salário, a sua participação, a doutora Cláudia falou que algumas até abusam, né? Porque nesse sentido aí começa a disputar espaço, eu que pago, eu tenho, mas ainda vai ser um problema muito pontual lá da família. Nós não vamos generalizar, não vamos resolver um problema dessa magnitude. Porém, quando se fala de uma família cristã, quando se fala de alguém que serve a Deus, ambos servem a Deus, aí sim, vamos ter um modelo, ainda que conflitos em algumas áreas, mas nós vamos ter aquele parâmetro da paz, do amor, da oração, da busca do Espírito de Deus, né? Mesmo que sejam ali, haja conflito em alguma área, nós vamos ter sempre o Espírito Santo orientando, ajudando, e a família buscando o melhor para ela. O que um pai quer? O melhor para sua família, para a esposa. O que uma mãe quer? O melhor para o seu marido. Se não é assim, não há salário, não há emprego, não há nada que possa fazer melhor essa família no sentido de homem e mulher, né? O artigo 226, parágrafo 5º do Código Civil Brasileiro, que está em vigência, diz que quando um casal resolve se unir pelos laços oficiais do casamento, decorre daí certos direitos e deveres. Os cônjuges são titulares deles em virtude de lei e devem exercê-los conjuntamente. Os direitos vão passar segundo o nosso código. Então, o que são direitos? Sustentar o filho, cuidar da casa, arrumar a casa, hoje é uma igualdade, segundo a lei, o Código Civil. Cada um age segundo a sua cultura, segundo a sua família, mas caso haja necessidade de ir aos tribunais, o que vai ser dito pelo juiz é o que está no Código Civil. Então, se um só está trabalhando porque está doente, ele vai ter que dividir o salário. Se os dois trabalham, depois de casados, são divididos. Inclusive os bens adquiridos depois do casal, depois de casados, também tem que ser divididos. Eu tenho a impressão que as pessoas invocam o código quando divorcia, porque no casamento, acho muito difícil a pessoa chegar no casamento e dizer, o negócio que a partir de hoje vamos conversar aqui que nós vamos ser regidos pelo novo código, e o novo código diz isso aqui, isso é assim, isso é assim. Quer dizer, é muito difícil tipo de argumentação com base no código para o funcionamento, a não ser que seja o sogro. E o sogro chama o genro e diz assim, o negócio é o seguinte, na minha filha vai funcionar segundo o novo Código Civil aqui, que tem aqui as funções absolutamente claras dos dois. Os dois vão construir aqui, isso não é responsabilidade só sua não, genro, a não ser que seja filha, né? E por aí vai. Meu querido, eu estou falando justamente em relação ao nosso assunto em pauta aqui. Então, eu esse também. Esse deitão aqui, ela tem todo o direito de procurar a justiça mas levantar da cama. O deitão é marido dela, ela vai entrar na justiça contra o marido dela e vai ficar casada com ele? Não vai ficar, é isso que eu tô falando. Isso em geral ou é para pós ou é para pré. O durante, que é o nosso caso aqui, o pessoal tá lá, sim, rapaz, ouvinte aqui dizendo, o cara dizendo aqui, ser deitão é coisa séria, tá em Vila Isabel. Eu sou deficiente visual e sou estofador. Trabalho bastante para ser o provedor do meu lar. Mas JR aqui em casa tem um que é perfeito, enxerga, mas falar em trabalho parece que morde. Vai trabalhar, o sujeito vira. Também tem outros que usam da deficiência para se encostar e não fazer nada de útil. Diz aqui o nosso ouvinte, está em Vila Isabel acompanhando a gente. Outro ouvinte está em Irajá dizendo, olha, eu tenho uma amiga que é assim, reclama da vida, mas vive no comodismo. Chega aqui em casa, ela come, ela bebe, vai ficando e não lava um prato. Oh, meu Deus do céu. E já é visita, hein? Ô, Catita, você imagina que absurdo. A pessoa come, não lava nenhum pratinho. Mas é visita, né, pastor JR? Hein? JR, visita. A visita vai trabalhar na sua casa? Não, mas visita é outra coisa. Aquele um amigo que é assim, ela vive no... Chega aqui, deve ir muitas vezes lá, pastorzão. Tá sempre lá. Hein, Cláudio, não é não? Aí, come e bebe. Não, a visita tudo bem, você vai botar a visita pra arrumar a casa, mas tem visita que eventualmente você vai retirar a mesa, a pessoa não tem isso? Tem. Pelo menos faz um teatrinho, né? Finge que vai. Não tem não?
Essa aqui não, ela diz assim: como somos amigas, eu chego e falo pra ela na lata, assim, ó, reage, menina! Mas tem coisa que não tem jeito não, diz aqui ouvinte. Que coisa, hein? Olha, parece até brincadeira, desculpa aqui, doutora. A questão é o seguinte: nós vimos, pastor, vimos essa situação, mas esse conflito no lar traz dores, marcas, traumas, porque não é brincadeira. Um período em que a pessoa passa por um problema, uma depressão, uma angústia, uma enfermidade, ou até mesmo está meio desorientado, parou de trabalhar, não volta a trabalhar. É um período. Mas imagina essa mulher e tantas outras. Todo dia. Todo dia esse sujeito está no sofá, todo dia está na televisão, e não se move. E a angústia, muitas vezes, na maioria das vezes, o lar precisa desse complemento. Há faltas, há necessidades, não é? Há contas a pagar, e a pessoa vai trabalhar duro, levanta cedo, enfrenta sol, chuva, e chega lá, está aquela pessoa que nem sempre é o marido, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser alguém que está ali aconchegado e não quer saber de trabalho. E isso traz uma angústia, traz uma dor ali dentro irreparável, que não se pode resolver, às vezes, não se resolve com palavras, não se resolve com a borracha, pastor, não se resolve com um pedaço de pau, nem com o Código Civil. Nessa linha do senhor, pastor, ouvinte dizendo: meu marido está desempregado há 3 meses, eu que estou mantendo a casa, mas quando ele também estava trabalhando, nós juntávamos os 2 salários para pagar as contas e a gente resolvia tudo. Ou seja, por um período que o senhor falou, né, uma circunstância, uma necessidade, todo mundo entende. Mas a pergunta aqui, afinal, é o seguinte: ser o provedor, nós já identificamos aqui que o código diz isso, identificamos que a Bíblia diz isso, é uma questão bíblica de fato, é isso mesmo que nós vamos entender. Quer dizer, o cristão é aquele que o homem vai ter que prover as necessidades da casa. Não poderá ter um ambiente diferente desse, onde a mulher provê e o esposo é aquele que cuida da própria casa, ou tem uma outra atividade, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, é pecado então? Não, eu não vejo isso. Eu pode acontecer, e aí que eu pedi até o socorro da doutora Cláudia. Hoje nós temos uma doença muito comum e que as pessoas estão se abrigando embaixo dela, chamada depressão. Então eu conheço um sujeito que ele não faz nada realmente também, mas ele diz que está em depressão. E a esposa até certo ponto aceita que por ele estar em depressão, ele... mas se tiver não tem jeito, né, Cláudia? Exatamente, mas ele busca ajuda para essa depressão ou ele se acomoda nessa depressão, se vitimiza nessa depressão, né? A gente precisa entender aí a diferença, né? Porque assim, exatamente, às vezes essa depressão para ele está sendo cômoda também, né? Está sendo oportunista, né? Eu percebo que muitos homens hoje estão se acomodando exatamente porque a mulher, ela está indo além daquilo que ela deve fazer. Ok, é cultural, ela deve trabalhar, ela deve estudar, ela deve se ascender profissionalmente. Ok, eu concordo com isso tudo, né? Trabalho, inclusive, né? Mas eu creio que a gente tem que estar muito atento para isso, para a questão bíblica, para a palavra do nosso Deus. Existem papéis que são meus enquanto mulher, que são seus enquanto homem, e que a gente não pode fugir deles. Então, assim, quando a mulher, ela também excede o limite dela, ou seja, ela exerce além dos papéis a ela desempenhados, ela também muitas vezes está colocando o homem num lugar onde ele se acomoda e não desempenha, porque tem alguém que faz ali por ele. Então isso é muito cômodo, isso é muito satisfatório, né? Tem alguém que faz por mim, por que eu vou, né, suar, por que eu vou arregaçar as mangas? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive um outro grande mal, assim, no nosso tempo, que é a ansiedade, né? E as mulheres, muitas vezes, não têm paciência de esperar o homem fazer algumas coisas, né? E elas acabam atropelando os homens, fazendo, desautorizando, né? Perante os filhos, inclusive, né? Mais pra frente tem uma pergunta que fala aqui sobre o respeito, né? Como fazer para manter o respeito? Se nós, enquanto mulheres, muitas vezes estamos tirando, né, esse respeito e essa autoridade, esse papel de liderança do nosso esposo, ou seja, estamos fazendo por ele, né, e não tentando dialogar, incentivar, motivá-lo para que ele exerça o papel dele. Muito bem. Essa história, um minutinho só, né? Essa história do homem fazer as coisas é muito séria, né? Tem até uma historinha do camarada que a esposa cobrou: quando é que você vai consertar a goteira do telhado? Ela falou: eu já disse pra você que vou fazer, você não precisa me cobrar a cada 6 meses, né? Cada 6 meses.
Muito bem, companheiros, eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes e a participação de todos no nosso debate 93 de hoje, ataques terroristas na Bélgica. Isso está mexendo com o mundo inteiro, hein, minha gente? 3 explosões, 2 no aeroporto e 1 no metrô na Bélgica, agitaram o mundo que assiste perplexo a mais um provável ataque terrorista. Isso, meu Deus do céu, é uma agitação. Há muitos mortos, feridos e uma profunda sensação de insegurança. Tudo está sendo investigado ainda para saber a origem disso, quantos mortos de fato. Dentre os feridos, que tipo de ferimentos são esses? Produzem a morte ou não produzem a morte? Enfim, na sua opinião, qual o objetivo desses ataques? Você acredita que outros piores acontecerão? E a pergunta: o Brasil está preparado para enfrentar essa questão, companheiros? E aí, que pensam vocês sobre esse assunto? Vargas, olha só, o rapaz líder do ataque na França foi preso na Bélgica. Isso aí. E aparentemente a polícia se acalmou. Pegamos o cabeça, tal. Esse ataque que houve na Bélgica pegou os policiais, eu estava vendo comentários, né? Despercebidos, eles não estavam imaginando desprevenidos que ia ocorrer assim tão imediato, né? Mas por trás deste ataque, eu percebo aí uma jihad, uma guerra religiosa, né? Porque de um modo geral, esses personagens, eles são ligados a determinada comunidade religiosa, né? E se opõem àquela que é a maioria no Ocidente. Tá falando do islamismo, pastor? Isso, islamismo. Dá nome, pode falar o nome pra gente. Islamismo e cristianismo. Então, há por trás disso tudo essa questão religiosa. E nós sabemos que aqueles que são ligados a essas religiões, não são todos, mas alguns grupos muçulmanos, eles não têm amor à vida física. Parece que para eles morrer em função daquela luta é um prêmio. Eu já ouvi dizer que 600 mil virgens estão esperando esse camarada no céu quando ele chega lá, esse que se enche de bomba e explode, né? Então, para ele, vida não é nada. Agora, nós enquanto autoridades, nós enquanto pessoas, o povo da Europa tem que abrir os olhos dos demais países, porque eles estão se infiltrando ali e agora com essa fuga de lado do Oriente para cá, eu creio que a coisa vai se agravar um pouco mais. Não sei a nível de Brasil, porque o Brasil, eu vejo o Brasil assim da seguinte forma, pastor, querido JR, eu vejo o Brasil como aquele país do jeitinho, né? Cabe o islâmico, cabe o umbanda, cabe todo mundo e é a maior festa, né? Agora é dia então eu vejo com pouca dificuldade. A prefeitura está apontando aqui até agora 20 mortos e 106 feridos, a prefeitura de Bruxelas. E aí, pastor Caleb? Bem, é surpresa, mas não tanto, porque a Europa principalmente tem sido alvo dos terroristas. Surpresa para esta manhã, surpresa para esta cidade, Bruxelas, para o país bélgico. Mas não é surpresa para o mundo que eles continuarão agindo. Não é surpresa para ninguém que em outros lugares acontecerão esse tipo de terrorismo. Agora, a surpresa inesperada, mas na verdade esperada. É preciso esperar, é preciso estar esperando. Então não se pode facilitar no sentido de que, não, nós entendemos que prendemos ali, prendemos aqui. Eles estão aí infiltrados em todas as nações. Em termos de Brasil, há quem seja simpático, setores até do governo que apoiaram, olharam com bons olhos, dizendo até que tinha que conversar, participar, ajudar financeiramente. Então nós estamos também suscetíveis a esse tipo de ataque, sim, embora sejamos tão bonzinhos, acolhemos todos, mas eles não têm esse tipo de comportamento de amor ao próximo. A verdade é essa, eles não têm esse tipo de comportamento de amor ao próximo, à humanidade. Há de se impor o que pensam, o que desejam, o que creem, através da força, através do terror. E aí a gente só tem a pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, das nações, e que as autoridades possam sempre andar um pouquinho à frente, o que é muito difícil, porque criticar, JR, é muito fácil. Agora imagina, você não sabe aonde, quando, quem está preparando esse tipo de coisas. E aí é uma surpresa realmente desagradável. Eu estou impressionado com uma ouvinte nossa aqui. Ela diz o seguinte: estaremos preparados se os traficantes ficarem de frente. Se a polícia ficar, já era. Tô lendo aqui no WhatsApp da 93 FM,
a opinião de uma de nossas ouvintes, que é um retrato da crítica que ela faz, do preparo que ela observa, né? Infelizmente a gente vive num estado extremamente difícil hoje, os policiais ganham muito mal, estão perdendo remuneração, o próprio Estado não sabe o que fazer para remunerá-los de outra forma. A gente tem o treinamento que tem que ser dado, mas esse treinamento não chega a ser dado, enfim. É uma Doutora Cláudia, que ela chama nós a fazermos, nós e as autoridades. O que ela fala é muito sério. E pode ser também o pensamento de muitos brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, nesses grandes centros, que percebem que a marginalidade está mais organizada. Foi o que ela quis dizer, não sou eu que estou dizendo, não. Está mais organizada e mais preparada para enfrentar situações dessas que os policiais. Então, essa é uma declaração que deveria ir ao Supremo aqui do Estado, da polícia, o governador, e fazer uma avaliação disso. É essa a realidade que o povo está vendo de nós? Quer ver outro ouvinte aqui? Agora no Brasil, para as Olimpíadas, acho que poderá haver um ataque terrorista, sim, porque o Brasil eu não o vejo preparado, diz outro ouvinte. O nosso desejo é que isso não venha acontecer, né? Mas a gente não tem realmente como prever. Acho que tudo isso que vem acontecendo, né, sinaliza realmente o final dos tempos, né? E mostra o quanto que a gente tem que se preparar cada vez mais, né? E orar e interceder, né? Pela nossa nação, enfim, por tudo, porque assim, é uma questão muito séria, né? As autoridades, elas estão desacreditadas, né? Por isso eu acredito que a ouvinte tenha chegado a dizer isso aí, né? Em relação à polícia e ao tráfico. Então, assim, isso é muito sério. E à medida que cada vez mais nós desacreditamos, né? Porque os sinais nos mostram isso, fica mais difícil, né? De empoderar realmente essas autoridades, né? Que são delegadas por Deus, a exercer o seu papel, porque falta para eles apoio também da sociedade, né? Aqui o ouvinte dizendo, um ouvinte explicando a outro ouvinte, coisa boa, gosto disso. Entendo a posição do ouvinte no sentido de que os traficantes estão mais aparelhados do que a polícia. Diz aqui um outro ouvinte sobre este aspecto que envolve aqui a questão desses ataques. Outro ouvinte aqui da ilha dizendo, eu acho que a tendência do terrorismo é aumentar e nós cristãos seremos perseguidos a nível mundial. Acho que eles terão um papel na tribulação, diz aqui uma ouvinte nossa, já aqui trazendo um aspecto escatológico, né? É uma perspectiva, quer dizer que é isso que se espera, porque, irmãos, vejam bem, as bombas no metrô esta estação está localizada próximo a vários edifícios da União Europeia. Então você tem um recado. No aeroporto, foram próximos ao balcão da American Airlines. Tem um recado aí, quer dizer, pode ser interpretado ou não. Pode ser coincidência. Mas você tem uma mensagem clara para os Estados Unidos, uma mensagem clara para a Europa. Correto? Então você tem Estados Unidos e Europa como o grupo político, econômico e militar mais poderoso do planeta. E eles estão enfrentam com o indivíduo. Um camarada vai lá, coloca as bombas no próprio corpo dele, vai lá e explode. Só que isso aí é cada vez mais complexo quando você vai estudando esse assunto e descobre que existem várias células. Então você imagina, na sua igreja tem células. Então a sua igreja tem células. A sua igreja lá tem 30 células. Então você imagina isso do ponto de vista do terrorismo. No terrorismo eles fazem também células e preparam as pessoas para isso. Cada uma tem uma missão. Cada uma tem um bairro. Então vamos imaginar aqui, nossa célula aqui de igreja. Aí você é no bairro A, no bairro B, no bairro C, no bairro D, lá, vão fazendo pelas regiões do mundo, especialmente da Europa. E eles vão transitando ali, tá certo? E não estou falando aqui dos refugiados, não. Porque refugiado é uma possibilidade. Mas antes dos refugiados já acontecia. Então, se já acontecia antes, não está acontecendo por causa deles. Os refugiados pode haver alguém infiltrado. O refugiado, ele está à mercê da sorte, da necessidade. E agora, essa coisa não pode ser temida, né? Tem que ser enfrentada. Porém, ela é surpresa, pastor. Mas ela é um fator surpresa. Ninguém sabe onde pastor, e quando, não é? Como é? Caleb. Caleb. Os aviões começaram a ser atacados.
Então, a vistoria, o controle para entrar no avião hoje, em qualquer lugar do mundo, eu viajo bastante de avião, é supra-sumo. É sapato, é o cinto, tá? E ainda tem aquele radar do corpo inteiro, que te vê todo. Então, é um scanner, né? É isso. Diminuiu os ataques aos aviões. Sim, seguramente, da preparação. É verdade, preparação. Quem já foi a Israel sabe que você entra numa lojinha em Israel, tem um detector de metais que você é verificado, a sua bolsa é verificada também nos metais. Por quê? Porque Israel sabe que ataque pode ser a qualquer momento. E o que vai acontecer? A Europa, eu estive ano passado em Londres, estive ano passado em Copenhague, estive na Itália, e estive em Portugal e Espanha. Você, de Portugal para a Espanha, você passa, ninguém nem te procura, nem saber que você é, não precisa nem passaporte, não precisa para nada, de estrada, andando de carro. Então, essa forma de ser hoje europeia, light, ela vai ter que mudar muito, vai ter que mudar, porque o mundo, esse mundo inimigo, ele está hoje dentro da Europa. Você não sabe em quantos países eles estão. Né? É uma coisa assustadora, mas que vai ter que ser tomada decisões de precaução muito mais sérias do que as que haviam até hoje. E aí, nesse sentido que eu falo de estar preparado belicamente ou fiscalizar. O ouvinte aqui dizendo: olha, eu gosto sempre de avaliar os dois lados, penso que nem todo muçulmano é extremista, são religiosos e como tal o governo precisa respeitar. Faço referência ao comentário do pastor sobre o apoio do governo aos muçulmanos. Não devemos cair na armadilha do diabo de ter a nossa vida por preciosa. Ele quer que nós odiemos os radicais assassinos, mas pasmem, Jesus morreu por eles. Precisamos orar e mostrar para eles amor. Se começarmos a revidar com ódio e morte, qual a diferença que faremos? Dobremos nossos joelhos e oremos, porque Deus continua no controle. Aliás, ele nunca deixou de estar. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes, trazendo um ponto de vista dela, uma opinião sobre esse assunto. Eu quero agradecer o carinho e a participação dos nossos queridos ouvintes dentro desse assunto, que é de suma importância para o nosso entendimento, assim como as questões que envolvem a Operação Lava Jato, minha gente. Novas revelações da Operação Lava Jato apontam o uso de milhões de dólares em propina, e hoje eles estão esclarecendo um pouco mais isso. A Odebrecht, especialmente, é a empresa que está sendo mais avaliada, investigada. Aquilo que já era de desconfiança pública passa a ser uma verdade provada e comprovada, ou seja, as provas são contundentes. Até segundo esses investigadores, nós estamos falando do Ministério Público e da Polícia Federal, existiam departamentos específicos para trabalhar esse assunto. Você imagina bem que é uma empresa que tem um departamento específico com uma série de novidades tecnológicas e logísticas, porque o dinheiro tem que ser entregue em espécie, em tal lugar, tal dia, para pessoa X, Y, Z, de acordo com aquilo e aquilo outro, enfim. A pergunta que eu faço aos nossos ouvintes aqui, aliás, você apoia a Operação Lava Jato do Ministério Público e da Polícia Federal? Em sua opinião, estamos perto de moralizar o Brasil? Ou isso é um sonho ainda, companheiros? Isso é uma utopia? JR, eu tive o cuidado de tentar ver quem é a Odebrecht. Aham. Eu fui quem viu Odebrecht, a Odebrecht, eu creio que é uma das maiores empresas do mundo de construção. Ela não faz trabalho só no Brasil, ela faz estradas em outros países, constrói navios, né? Portos, aeroportos em vários países do mundo. E quiçá no Brasil, os aeroportos brasileiros, as principais obras e grandes obras são feitas por eles. Então, o volume, o capital de dinheiro que esta empresa movimenta talvez seja superior ao potencial da Petrobras. A Petrobras é uma gota d'água, né? Então, o que podia ser tirado de lá foi, mas em função desse tamanho dela, desse potencial, e eu diria que até em outros países essa situação deve acontecer, esse suborno para fazer obras e tal. Então, eu creio que a Lava Jato foi o começo
ela deve continuar. Eu bato palmas para quem está trabalhando, não para uma pessoa só, mas para a equipe, e eu percebo que há uma força tentando parar de lavar os carros, lavar jato de lavar carro, né? Então, tem gente tentando segurar, mas isso deve ir à frente, porque muito mais vai ser descoberto pelo tamanho, o potencial que é a Odebrecht. Eu creio que a maioria dos nossos ouvintes não faz ideia do que é a empresa Odebrecht, o tamanho dela financeiro no mundo, não é no Brasil não. Verdade. O JR e ouvintes, com relação à Lava Jato, eu acredito que ela vai muito bem, apesar de haver setores querendo desmoralizá-la. Mas logo no início, os procuradores do Ministério Público perceberam que o trabalho que eles estão fazendo poderia esbarrar exatamente naquilo que é chamado impunidade. Depois de tanto trabalho, depois de tantas apurações, depois de tantas audiências e depois de tantas noites sem dormir, os procuradores estavam vendo que esta coisa ia acontecer de uma forma legal, de ter que parar por ali, apesar de ter, vamos dizer, investigados. Esses investigados, processados, ainda que réus, iam terminar sem devolver coisa nenhuma, sem ter uma punição especial. E o que acontece? Os procuradores investiram numa ação de movimento popular para que as 10 medidas tão anunciadas aí em nossa pátria viessem ter o apoio da sociedade, onde precisaria aí cerca de 1.500.000 assinaturas. Conseguiram essas assinaturas, é viável, ainda estão recebendo, porque vai ser apresentado oficialmente no dia 29 deste. É bom que chegue a 2 milhões, a 2 milhões e 500 para a segurança. O que o Ministério Público está tentando fazer? Um cinturão para que, uma vez que toda essa lama seja realmente descoberta, como está sendo, haja punição, haja devolução, haja segurança da punição, daquilo que está sendo, digamos assim, batendo o martelo para quem está na situação, para que eles devolvam, para que de verdade aconteça o que nós esperamos. Então, essas 10 medidas, pastor JR e irmãos, foi passada por vários setores, as igrejas. Eu tive o privilégio de participar, de palestrar sobre, levar para cafés de pastores. A Igreja Assembleia de Deus no Fonseca, pastor Celso Brasil, levou lá o procurador Stanley Valeriano, fez um trabalho especial, colheu assinaturas. O pastor Vander, da Igreja Batista do Recreio, acredito que chegou perto de 5.000 ou mais assinaturas dos seus membros, da vizinhança, na praia, colheram assinaturas para ajudar. Essas 10 medidas é muito importante para que todo o trabalho da Lava Jato, todo o trabalho dos procuradores, todo o trabalho do Ministério Público não vá por água abaixo. Que seja uma segurança de que, indo para o Congresso, essas medidas sejam efetivamente que virem lei, para que segure realmente essa gente que está envolvida. Gente, foram então, 67 mandados de busca, 28 de condução coercitiva. A gente não sabia nada sobre esse termo, agora todo mundo sabe o que é condução coercitiva. Tem esposo aí que está tendo condução coercitiva para ir para casa, tem filho que chega em casa à tarde, os pais estão lá botando a condução coercitiva para ir para casa. 11 de prisão temporária, 4 de preventiva e vários mandados de busca com prisões ou não. É o Ministério Público e a Polícia Federal investigando. Vamos lembrar que as 10 medidas vão além da Operação Lava Jato, que está na sua 26ª fase, e esta fase chamada de Xepa. Vou pedir ao pastor explicador de hoje, né? Agora há pouco nosso ouvinte falou feirão, depois ela explicou que era deitão mesmo que ela queria. Ela deve estar com fome. Entendeu? Começa a estar, quando fala dona Xepa assim, vamos fazer a Xepa, é a rebarba, não é isso não, pastor? É a sobra, quando a feira já está... Não, Cláudia, hein, Cláudia? Ajuda aí, Cláudia. Ajuda aí, doutora. Agora não encosta não, Cláudia, chega mais perto aí. Eu não busquei realmente esse do lado feminino. O Xepa, né? Buscar o restante, é o final. Será o final que a Lava Jato está dizendo que é o final da feira? Será que é? Já está buscando agora o restante, estão perto de terminar? Ou isso tem muita coisa ainda aí, muita coisa graúda, boa, né? Para se buscar ainda. Mas Xepa no sentido de final ou Xepa em sentido de já
tá um pouco sujo as coisas, né? Agora sujou tudo. Eu não sei do resto do não sei o que e tal, quer dizer, a feira já não está arrumadinha. O que a Polícia Federal quer dizer com isso, essa 26ª etapa da Essa é a pergunta, porque as outras a gente até tem resposta, né? Zelotes e tal, você tem quase, boa parte delas tem um aspecto bíblico, né? Pelo menos histórico. Agora, a xepa da feira é o restinho, né? Nos ajudar, um termo que também está sendo muito usado, a chamada delação premiada, né? Que não era muito usado e é de artigo novo do processo civil novo, né? Mas tem um personagem que não fez delação premiada, o presidente da Odebrecht, dono ele está preso. Marcelo. Ele ia fazer delação premiada. Nesse dia, a nossa presidente estava, acho que em Nova York, e ela fez um discurso dizendo: eu fui presa política durante algum tempo, nunca dedurei ninguém, porque dedo duro morre. O moço suspendeu a delação premiada dele e até hoje ele não fez delação premiada. Eucídio falou. Eucídio acabou. E tá vivo, né? Quer dizer, enfim, não podemos associar uma coisa a outra aí, não. O senhor tá bem, pastor Marcelo, hein? Ouvinte dizendo: eu apoio completamente a Operação Lava Jato, pois é uma ação que investiga, pune e criminaliza os corruptos e posteriormente poderá conter a corrupção. Prisão para o corruptor e também para aquele que se corrompeu, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência, muita gente apoiando esta ação. Naturalmente, claro, tem que ser uma coisa investigada, né? Justiça, equilíbrio, de forma clara, saudável, mas investigando para que finalmente essas coisas venham à luz e nós possamos ver essa história sendo de fato passada limpo com a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Quero agradecer aqui aos companheiros participantes aqui do nosso debate 93 de hoje, aqui na nossa 93 FM, minha gente. Pastor Manassés, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre o senhor, viu? Tô lembrando que hoje à noite, 7h30, nós temos lá na Rua Ana Teles o nosso culto dos vencedores e eu estarei pregando, eu e a minha esposa. E sábado, sexta-feira santa, lá em Araruama, na estrada São Vicente, numa filial nossa que tá fazendo 3 anos, estarei lá pregando também, Araruama. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido irmão, pastor Caleb, aqui um ouvinte dizendo: pastor, o senhor que gosta de definição, vamos lá aqui, O termo xepa refere-se a citações de vários envolvidos a uma pessoa que era de Feira de Santana, na Bahia. Que era de Feira de Santana, na Bahia, era o publicitário, pelo menos essa é a informação que havia. Então parece que a xepa até, mas é Odebrecht, tá prendendo Odebrecht. Será que é isso? 5 estados, né, da nossa federação, mas é possível que foram catar umas xepas lá na Bahia. Muito bem. Muito obrigado, pastor. Aquele abraço, querido. Um abraço, JR, um abraço, queridos irmãos debatedores, aos ouvintes que nos suportaram uma vez mais. Maravilha, muito obrigado, doutora Cláudia. Eu que agradeço, JR, agradeço, né, aos pastores debatedores, aos nossos queridos ouvintes. Queria mandar um beijo especial ao meu marido, meu filho, um beijo também à minha igreja, aos amigos, meus pais, enfim. E o meu desejo e a minha oração é que a gente possa verdadeiramente buscar seguir a palavra de Deus sempre, para que a gente possa acertar, né? E não esquecer que somos exemplos para os nossos filhos. Eles precisam dessa identificação dos nossos papéis para que eles possam, né? Viver aí numa sociedade mais justa, enfim, onde cada um possa realmente exercer o seu papel, né? E as suas responsabilidades diante de Deus, porque a gente sabe que as consequências, elas não serão boas para aqueles que não têm vivido a palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado pela palavra aqui, os nossos companheiros, os nossos amados ouvintes, e vamos orar juntos, minha gente, vamos apresentar todos os nossos assuntos diante de Deus em oração. Nós vamos orar especialmente aqui pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, gente que está triste, sofrendo tanto hoje. Nós vamos orar também pelo nosso Brasil, como temos feito. Nosso propósito é a gente passar um mês inteiro orando todos os dias, lembrando dessa data 22 de março e depois de abril, a gente orando, buscando ao Senhor e pedindo que Deus abençoe o nosso país. E hoje nós vamos lembrar da Bélgica e é uma lembrança importante, irmãos, em oração. Imagine-se bem numa situação como aquela, imagine-se como mãe, tendo seus filhos
trabalhando, precisando tomar o metrô, pegar um ônibus, ir de um lugar para o outro, a ansiedade, a aflição que bate no coração de alguém que precisa de verdade de paz e de tranquilidade. Momento no mundo não é um momento simples, é um momento extremamente complexo, e nós vamos orar ao Senhor, pedir o pastor Manassés para orar conosco. Nós vamos apresentar o Brasil, a Bélgica, o mundo, a sua casa, o seu coração e a sua vida diante de Deus em oração. Pai bendito, entramos nesta hora para te pedir misericórdia, pedir a tua graça pelos machucados, pelos enfermos, pelos feridos desses ataques que aconteceram na Bélgica e da população que deve estar traumatizada. Também os demais países do mundo, Senhor, que também se sentem inseguros. Nós aqui no Brasil, Senhor, nós precisamos de Ti. Sabemos que os momentos finais da terra se aproximam em função do que Tu disseste na Bíblia. Por isso eu te peço pelas nossas autoridades constituídas aqui no Brasil também, por esta rádio, toma em Tuas mãos o Teu servo Haroldo de Oliveira, Senhor, ó Deus, e que este programa continue sendo esta porta aberta para esclarecer, para falar, Senhor, coisas importantes para o nosso dia a dia e bem atualizadas, como foi o debate de hoje. Nós oramos, agradecidos, toma em Tuas mãos o JR, sua família, em nome de Jesus nós oramos, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.